fui na imersão de 3 dias do José Roberto Marques, Alto Impacto Empresarial aqui em Florianópolis, e eu vou contar tudo pra vocês. Será que valeu a pena? Será que foi bom? Fica aqui nesse vídeo que então hoje eu vou estar contando sobre a minha experiência na imersão Alto Impacto do José Roberto Marques. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Val e eu trabalho com vendas no Google Ads, trabalho com as vendas na gringa. Então hoje eu trabalho vendendo para diversos países produtos através do Google Ads, ganhando comissões em dólar. E aqui nesse canal eu falo sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre afiliados. Então fica aqui nesse canal, se inscreva aqui também para você não perder nadinha. E o vídeo hoje é um pouquinho diferente, eu vou contar como que foi a minha experiência no treinamento. Foi uma imersão presencial de 3 dias aqui em Floripa, do Alto Impacto do José Roberto Marques. Foi muito incrível, agregou muito. E eu vou estar trazendo um pouco da minha visão sobre essa imersão e também falando um pouquinho sobre por que é tão importante a gente continuar sempre se desenvolvendo, continuar sempre estudando, buscando conhecimento, porque a gente não pode parar os estudos porque a gente fez uma primeira venda. Não dá pra gente parar porque a gente começou agora a dar certo e simplesmente achar que é só isso. Não, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento e essa imersão foi muito... Vou contar já no vídeo, já tô contando aqui. Então, é isso que a gente vai estar falando hoje no vídeo. Eu, inclusive, comprei um livro lá também. Depois eu vou estar mostrando pra vocês meu livro. E a gente vai estar falando sobre isso aqui no vídeo. Então, fica por aqui, se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever para ajudar aí a gente a bater 1000 inscritos. Deixa o seu joinha também aqui no vídeo. E também me siga lá nas redes sociais. É @valdirene_novak, @valdirene_novak lá no Instagram. Eu também compartilho lá um pouquinho do meu dia a dia e da minha rotina. E se você quer aprender a vender na internet, vender na gringa, sem aparecer, sem criar conteúdo, vendendo e ganhando em dólar, eu desenvolvi o meu treinamento do $0 com Google Ads para você que aí tá iniciante e quer começar a vender no Google e não sabe por onde começar, mas você sabe que você quer. Então é um treinamento assim bem para iniciante mesmo, para quem está começando a dar os primeiros passos. Lá eu documentei toda a minha jornada, coloquei tudo que eu faço no meu dia a dia para vender, para escolher produtos, para fazer minhas campanhas. Então o link tá aqui na descrição, se inscreva e bora vender em dólar. E agora, bora pro vídeo. Então, galera, como eu falei ali no início do vídeo, a gente nunca pode parar de se desenvolver, nunca pode parar de estudar. Mas por quê? Porque a gente precisa. Quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente sempre vai estar crescendo, a gente vai estar sempre evoluindo. Porque não dá pra gente achar que a gente já sabe tudo, porque fez algumas vendas. Então, muitas vezes a gente tem que cuidar com o nosso ego, porque às vezes a gente fica naquela posição de, eu já sei tudo, eu já sei isso, eu não preciso participar dessa aula ao vivo porque eu já sei isso. Esse vídeo eu não vou assistir porque eu já sei isso. Às vezes a gente fica com aquele ego arrogante, inflado, e a gente não dá espaço para novos conhecimentos. E aí o que acontece? A gente começa a ficar para trás, a gente começa a entrar num mundo de ignorância, de achar que não precisa mais aprender nada. E a gente é ser humano e precisa estar sempre em constante evolução, em constante desenvolvimento. Essa palestra que teve aqui em Floripa foi uma palestra gratuita, gente. Foram 3 dias gratuitos. E aí, quem me mandou sobre essa palestra foi o Nicolas. Ele mandou o stories, ele falou, olha amor, vai ter essa palestra aqui em Floripa. E por que você não vai? E eu pensei, vou ir, né? Vou ir, porque quer me agradar, me convida pra ir numa palestra. Quer me agradar, me convida pra ir assistir um curso, pra ir a uma imersão. Gente, eu gosto muito disso, porque nesses locais a gente consegue aprender muito, a gente consegue conhecer pessoas novas, a gente consegue fazer conexões, fazer network. Nesses locais a gente consegue ver oportunidades que vão se abrindo pra gente. Então, muitas vezes a gente pensa, mas não acontece nada comigo, nenhuma oportunidade vem até mim, mas a gente que precisa ir até as oportunidades. Então a gente precisa estar em um movimento, a gente precisa estar no meio pra ter acesso a essas pessoas, ter acesso a novas conexões, e isso muda vidas. Então, por isso que agora eu sempre quero ir em imersões. Esse foi o meu 3º evento. Que quando eu comecei no digital, eu não ia em eventos. Eu tinha ido em um lá na C&A. Em um na minha vida. E eu não ia. Eu, assim, assistia os cursos, mas eu não tinha essa intensidade de aprender. Eu achava que sempre era... só assistir aquele curso era suficiente. Só assistir essa aula é suficiente. E não. Aí depois que eu fui entendendo sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre entender que a gente tem que estar fazendo conexões, a gente tem que estar em movimento, as coisas começaram a dar muito mais certo, porque aí eu comecei a treinar meu cérebro, comecei a ver conteúdos de valor, conteúdos que iam agregar ali na minha jornada, e não só conteúdos de venda, conteúdos técnicos, mas conteúdos que vão ajudar na nossa mentalidade, na nossa espiritualidade, na nossa fé, porque nós somos corpo, mente e espírito, e a gente precisa estar alinhado, e não adianta só saber a técnica.
do que adianta a gente saber técnica e não programar nossa mente, não programar nossa mentalidade para o sucesso. Então, tudo isso faz parte. Então, a gente, quando começa a trabalhar com afiliado, eu, pelo menos, quando eu comecei, e também já vi relatos de outras pessoas, amigos do digital que tem hoje, que quando começa, né, como afiliado, é muito louco, porque parece que abre, assim, um portal onde a gente começa a acessar novos lugares, a ver novos conteúdos, e aí parece que abre um mundo totalmente novo. Então, quando a gente sai da bolha de só trabalhar e voltar para casa, pagar as contas, quando a gente começa a empreender, seja no digital, como afiliado, né? Eu tô dando um exemplo de afiliado porque eu sou afiliada, então, mas seja como afiliada ou tendo seu próprio negócio físico, vendendo alguma coisa na praia, a gente começa a ter uma visão muito doida do empreendedorismo, de como funcionam as vendas, como que é ser empreendedor, os desafios. A gente começa a aprender a lidar com a nossa mente, com a mentalidade, assim, é muito doido, assim. Parece que você entra em outra galáxia. E isso aconteceu comigo. E aí, quando teve esse treinamento alto impacto empresarial, o José Roberto Marques, ele é um coach que é voltado para empresas, né? Ele treina empresas, né? Os clientes dele hoje é Magazine Luiza, a Honda, então são empresas grandes. Ele atende grupos grandes que ele treina os líderes e também os funcionários, né? Então, assim, ele carrega, assim, algo muito surreal nele, porque uma pessoa fazer 3 dias gratuitos é muito louco. E a entrega dele, assim, foi surreal, né? Claro, ele, né, tem os treinamentos dele, tem os livros, inclusive eu comprei esse livro aqui, Alta Performance. Ele tem a parte onde ele vende os cursos, treinamentos e mentorias. Mas ele é muito linda a missão que ele tem de ensinar empresários, ensinar pessoas através das palestras gratuitas. E muitas vezes as pessoas pensam, é gratuito, eu não vou ir, né? E, nossa, assim, foi muito transformador. Viu muito, assim, na prática sobre empresas, gestão. No segundo dia teve muito sobre o produto, né? Nosso produto âncora, como a gente vendeu o nosso produto, a história que a gente conta da nossa história, a história que a gente conta do nosso produto. E às vezes o empreender vai muito além de você ter um produto maravilhoso, você ter ali um posicionamento incrível no digital, mas vai além, porque você precisa trabalhar suas crenças, você precisa trabalhar, às vezes, crença de merecimento, crença de escassez. Então, assim, às vezes a gente não consegue alcançar algum determinado nível, porque é a nossa cabeça que nos impede, não é nem o nosso braço, a nossa força de técnica, né? Às vezes muitas pessoas têm muita técnica, têm muito conhecimento em alguma determinada área, mas uma crença limitante impede a pessoa de avançar, de continuar, de desenvolver. E isso ele trabalha muito, né? A nossa mentalidade também, como empresários, como empreendedores. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia também foi voltado também para a parte de produtos, de marketing, estratégia de marketing. Então, assim, foi muito real. No segundo dia teve uma meditação guiada lá. Meu Deus, foi muito louco aquela meditação guiada, assim. A gente ficou quase 2 horas, assim, numa meditação que durou, na minha cabeça, parecia que foi meia hora, e foi, tipo, muito tempo que a gente ficou lá. E sobre a gente curar a nossa criança interior, a gente curar traumas passados, perdoar as pessoas, né? Muitas vezes a gente tá preso a uma coisa que a gente não perdoou. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele falou que quando a gente libera o perdão, a gente libera o nosso agressor de nos machucar, porque se a gente não perdoa, não é o agressor, não é a pessoa que nos causou alguma mágoa que vai sofrer, na verdade é nós, né? Se a gente carrega aquela dor, aquela mágoa toda vez que a gente lembra daquilo, a gente dá a oportunidade do agressor nos agredir novamente, porque a gente revive aquela dor, e nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, quando aconteceu, né, às vezes a mágoa, que você passou por um momento, foi algo ali real que aconteceu, mas toda vez que você lembra disso, toda vez que você fica remoendo isso, o cérebro ele entende que você está passando por isso de novo. É muito louco, assim, se você for pensar como que é a capacidade humana. E o José Roberto Marques, ele é nomeado como cientista da mente humana, né? Então ele estuda muito o cérebro humano, por que as pessoas são como são. Então ele traz, assim, de uma forma muito... É algo, assim, que ele envolve a gente a prestar atenção ali, a entender, a se questionar, a se fazer perguntas. Isso é muito bacana. E aí lá conheci bastante pessoas também, bastante empreendedores. E sempre bom estar no meio, né, de pessoas que também querem crescer, querem se desenvolver. E aí vem a questão dos ambientes que a gente escolhe
participar, dos ambientes que a gente escolhe estar, né? Porque isso faz toda a diferença. Se a gente tá com pessoas que querem crescer, querem se desenvolver, a gente vai crescer e vai se desenvolver também. Agora, se a gente estiver num grupo que só reclama, que só fala mal dos outros, que só pensa em gastar o dinheiro com bebida, com droga, com isso, com aquilo, a gente daqui a pouco vai estar ali da mesma forma, porque a gente é a soma das pessoas que a gente vive, não tem como fugir disso. A gente é o que a gente vive, com as pessoas que a gente vive e o que a gente escuta, o que a gente vê. Então, isso também vai na questão do que a gente assiste no nosso Instagram, quem que a gente segue, o que a gente ouve, música que a gente ouve. Então, isso já entra aí em várias esferas, assim, sobre ambientes, né? Que o ambiente ele não é só físico, mas também o ambiente digital, quem que você acompanha, quem que você assiste, quem que são suas referências. E é muito doido isso. E ele também falou bastante sobre a parte da gente ser a geração que veio para colocar um fim nas maldições e nas coisas passadas da nossa família, porque muitas vezes a gente carrega traumas da nossa infância, carrega traumas de gerações que a gente nem sabe o porquê que às vezes a gente tem medo de alguma coisa, porque a gente se sente inseguro com alguma coisa, e às vezes é de algo que lá nos nossos bisavós, tataravós, toda uma linhagem sofreu violência doméstica, sofreu com abusos, e isso foi se repetindo, foi se perdurando pelas gerações até chegar em nós. E nós somos a geração que veio para colocar esse fim na escassez, o fim na maldição de famílias, né? Às vezes maldição de traição, maldição de palavras ruins que foram faladas na infância. E ele fala isso muito forte, né? Que nós somos... Quem que falou que nós não somos as pessoas que Deus colocou na Terra para quebrar esses ciclos de maldição da nossa família, da nossa casa? Porque muitas vezes a gente se pega assim, se questionando por algumas coisas que a gente sabe que são herdadas, né, de gerações. E ele traz isso muito forte, assim. Deus nos colocou na Terra pra gente prosperar, pra gente trazer uma geração nova, uma geração próspera, uma geração que tenha palavras prósperas, palavras benditas, que a gente não precisa repetir os erros das nossas gerações, por mais que seja difícil, a gente tem todo o poder de, a partir daqui, fazer tudo novo. E a partir do momento que a gente tem a consciência disso, que a gente tem a consciência da consciência, a gente pode começar a escrever uma história completamente diferente. E não é fácil, né, fazer isso, mas a gente tem esse poder de começar a fazer diferente. Ah, mas eu sofri isso na infância, minha infância foi assim, minha família foi assim. A gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar daqui pra frente. Isso me pegou muito forte, assim, essa questão. Porque às vezes a gente fica, né, ai, mas como que eu vou prosperar se o meu bisavô, tataravô não prosperou, não era assim? Mas a gente não é o que aconteceu com a nossa família. Nós somos as pessoas que Deus colocou na Terra para prosperar, para levantar uma geração diferente da nossa. E isso, assim, me marcou muito. Foi muito surreal esse evento. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, ter cursos, tem palestras que sejam gratuitas ou pagas. Tem na sua cidade, pega e vai, porque é no ambiente ali que é a transformação, é a energia, né? Nada supera o presencial, né? Tem um mentor que ele sempre fala, nada supera o presencial. Então a gente precisa estar no meio desses ambientes. E lá eu comprei esse livro aqui, Máxima Performance, ó. Eu não li ainda. Ai, comprei novinho. Ai, cheirinho bom. Tinha esse que eu tava querendo comprar e tinha um outro Mindset Milionário. Aí eu perguntei pro ChatGPT, né, qual que eu compraria. E aí, no momento que eu estou, né, eu preferi pegar esse aqui, como eu já tenho algumas metas traçadas, já tenho alguns objetivos claros que eu quero fazer. Eu comprei esse aqui de máxima performance para gerir melhor o meu tempo, para dedicar meu tempo, meu cérebro, trabalhar o meu cérebro para ele produzir mais e melhor. Não produzir mais, mas produzir melhor do que eu já faço. E aí eu vou ler, e assim que eu terminar de ler, eu trago também um review sobre esse livro, ó. Vou ler o que está escrito atrás do livro. O cérebro humano é um órgão incrível e ele é capaz de nos surpreender dia após dia, se mostrando uma incrível máquina com grande capacidade adaptativa. É através dessa capacidade que vamos, no decorrer da nossa vida, atingindo níveis extraordinários de habilidades cognitivas. Essas habilidades nos conduzem a melhores desempenhos e uma performance de destaque. Então, é justamente o que ele trouxe uma prévia lá na imersão sobre como a gente... Por que o nosso cérebro trabalha do jeito que trabalha, como a gente usar, né, a inteligência máxima do nosso cérebro a nosso favor. Que o nosso cérebro e nossa mente é totalmente treinável. E, assim, tô bem ansiosa pra ler, mas eu tenho que terminar de ler um outro ainda, que falta um pouquinho. Então eu vou terminar de ler o outro e eu vou começar a ler esse aqui.
Me conta aqui se você já foi em algum treinamento do José Roberto Marques, se você foi também no Alto Impacto, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua curtida no vídeo também, quero te conhecer, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre marketing digital, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade. Então se inscreva aqui e me ajude também a fortalecer aí a comunidade. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu review. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!